E aí eu falei que eu voltava, pois eu voltei com o mesmo figurino. Por quê? Porque estamos gravando no mesmo dia. Gravando um monte de aula para postar logo tudo de uma vez. Já aprendemos no vídeo passado o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, o que é o básico para a gente entender análise sintática. Agora vamos começar a falar dos termos sintáticos. Bem, eu disse para vocês na aula passada que oração é tudo aquilo, todo enunciado que tem verbo. Pois muito que bem. Uma oração, geralmente, ela é dividida em dois termos básicos, que é o sujeito e o predicado. Então, toda oração pode ser desmembrada nesses dois elementos. Quase todas, né? Porque existe aquela oração que é a oração sem sujeito, que a gente vai falar mais tarde. Mas toda oração, pelo menos, tem que ter predicado. E 99% delas terá os dois elementos, o sujeito e o predicado. Pois muito que bem. Vamos entender quem são esses bonitos. Quem são o sujeito, o predicado. E aí eu adicionei aqui também o vocativo. Por quê? Porque o vocativo é um elemento que geralmente se confunde com o sujeito. Muita gente tende a misturar o seu conceito ou misturá-lo com o sujeito e achar que é a mesma coisa. Só que é aquela coisa, né, gente? Não devemos confundir caçarolinha com caçarrolinha, porque são coisas diferentes, tá? Então, faça-me o favor. Então, sujeito é uma coisa, vocativo é outra. E sem falar que quando você está lá no fundamental, às vezes o professor tem dificuldade em explicar, e aí ele fala para você, predicado é tudo que sobra do sujeito. Aí quando entra o vocativo na parada, complica toda a situação. Então por isso que eu coloquei o vocativo aqui para a gente estudar junto com esses outros dois elementos para facilitar a nossa vida. Tranquilo? Belezinha? Então tá, aproveita e dá joinha aí no vídeo que vai ajudar bastante. Vamos começar falando sobre o primeiro deles, que é o sujeito. Vamos entender o que é um sujeito. Acompanhe aqui comigo. Sujeito é o termo da oração, que indica de quem se fala. Isso é muito importante. Fiquem atentos a esse trechinho aqui do conceito. É o termo de quem se fala. Então, o sujeito é o elemento. Lembra que sujeito não é uma pessoa, nós estamos falando de termo sintático, tá? Então, não estamos falando necessariamente de uma pessoa. O sujeito, sintaticamente falando, é a palavra ou o grupo de palavras que vai representar o elemento do qual estamos falando alguma coisa. Pode ser uma pessoa? Pode ser uma pessoa, mas não necessariamente. Vamos aos exemplos aqui embaixo para ficar mais claro. Ana é uma boa filha. Nós estamos falando a respeito de quem? Estamos falando a respeito de Ana. Logo, Ana é o meu sujeito. Aliás, para você achar o sujeito, basta você perguntar quem para o seu verbo, que fica mais fácil. Ana é uma boa filha. Quem é boa filha? Ana. A chuva derrubou o muro. Quem derrubou o muro? A chuva. Então, o sujeito dessa frase é a chuva. Perceba que aqui já não é uma pessoa, né? É um fenômeno natural, mas ele é o elemento do qual nós estamos falando. Uma nova medida econômica foi anunciada. Quem foi anunciada? Uma nova medida econômica. Então, o sujeito é tudo isso aqui. O sujeito não é só medida, porque nós estamos falando de medida, mas que medida é essa? Ela é nova. E ela é medida o quê? Econômica. E foi uma, não foram duas, não foram três. Então, tudo isso faz parte do sujeito, porque todas essas palavras, elas de certa forma estão explicando essa medida, né? Então, elas fazem parte ali do conceito de medida. Chegaram atrasadas Maria e Isabel. Quem chegou atrasado? Maria e Isabel. Não é Maria e Isabel, tá, gente? É Maria e Isabel. São duas. Outro detalhe importante aqui. Observa que o sujeito, ele veio
pós-posto, ou seja, ele veio depois do predicado. O mais comum é acontecer igual nesses exemplos aqui, ó. Você ter o sujeito e depois o predicado, certo? O sujeito vir na frente, mas não é uma obrigatoriedade. O sujeito ele pode vir invertido, ele pode vir depois do predicado, não tem problema nenhum. Convém que você estude mais gramática. O que convém, gente? Que você estude mais gramática. Ó, aqui nós temos um sujeito, uma oração inteira, porque se vocês notarem, convém é um verbo, estude é outro verbo. Então, o que aconteceu aqui? Neste casinho aqui, nós temos uma oração inteira funcionando como sujeito, como sujeito de outra oração. Então, a segunda oração é sujeito da primeira, é um sujeito oracional, que nós vamos estudar mais tarde lá nas orações substantivas. O importante é você entender que toda essa oração está funcionando como sujeito de convém, tá certo? Entenderam o conceito de sujeito? Sujeito é de quem eu estou falando. Pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. E para achar o sujeito é só eu perguntar quem para o verbo, que fica mais fácil. Geralmente vai funcionar. E aí vamos para o predicado. Se o sujeito é de quem eu estou falando, então isso quer dizer que eu estou falando de alguma coisa ali. Tudo o que se fala sobre o sujeito vai ser o predicado. Então, sujeito é de quem eu faço uma declaração. Essa declaração é o predicado. O assunto, a coisa falada sobre o sujeito vai ser o meu predicado. Então, vamos entender as mesmas frases que eu usei lá no primeiro exemplo, vamos usar aqui, ó. Ana é boa filha. Estou falando de quem? De Ana. O que está acontecendo com Ana? É boa filha. Então, isso aqui é o predicado, porque isso é o que eu estou falando a respeito do sujeito. A chuva derrubou o muro. O que a chuva fez? Derrubou o muro. É o meu predicado. Certo? Uma nova medida econômica foi anunciada. O que eu estou dizendo a respeito da nova medida econômica? Que ela foi anunciada. Esse é meu predicado. Chegaram atrasadas Maria e Isabel. O que aconteceu com Maria e Isabel? Chegaram atrasadas. Predicado. E se o meu sujeito é que você estude mais, o que aconteceu? O que aconteceu com você estudar mais? Isso convém. Então, convém é o predicado dessa oração que está funcionando como sujeito. Entender a lógica? Se eu falo, esta caneta é branca. Sujeito, esta caneta. Predicado, é branca. Um detalhe importante, o verbo sempre ficará dentro do predicado. Aqui, ó. Então, o verbo sempre fará parte do predicado. E isso é importante para quando a gente for estudar complementos verbais. Resumindo até agora, sujeito, de quem eu falo. Predicado, tudo o que eu falo sobre o sujeito. Outro detalhe importante, nunca se separa sujeito de predicado. Então, você está fazendo uma redação e você ficou na dúvida, será que eu vou ter que usar uma vírgula aqui? Porque a professora disse que eu tenho que usar vírgula sempre que eu quiser respirar e agora me deu vontade de respirar. Nananina, não. Você não vai usar a vírgula porque você quer respirar. A vírgula ela tem função sintática. E um dos casos em que eu não devo usar vírgula é justamente entre sujeito e predicado, que eu não devo separar os dois, a menos que tenha um termo interferente, que isso é assunto para outra aula. Por exemplo, nessa última frase aqui, é muito comum as pessoas fazerem assim, ó. Convém, vírgula, e colocar uma vírgula aqui, ó, que você estude mais gramática. Só que não, gente, não pode. Por quê? Porque o que você estude gramática é sujeito de convém. Logo, os dois não podem ficar separados. Não posso separar sujeito de predicado. Tranquilo? E o vocativo? Vamos para o vocativo, que é o nosso último elemento dessa aula. O vocativo... que cortou ali, deixa eu diminuir aqui um pouquinho.
Então, o vocativo é o seguinte. Por que eu disse que ele tende a se confundir com o sujeito? Por causa disso aqui, gente, ó. É o termo com quem se fala. Lembra que o sujeito é de quem se fala. Já o vocativo é com quem. Ah, mas faz diferença? Faz diferença. Se eu estou falando desta caneta, ela é o meu sujeito. Se eu estou falando com a caneta, eu preciso procurar uma ajuda psiquiátrica. Brincadeira, mentira. Se eu estou eu posso falar com a caneta se eu quiser, dependendo do nível de loucura. Se eu estou falando com a caneta é o meu vocativo, tá? Se você está falando da sua mãe é o sujeito. Se você está falando com a sua mãe é vocativo. Então vamos aos exemplos aqui para ficar mais claro. A vida é uma festa, meu filho. Opa, ele está falando isso aqui para quem? Para o filho. Então, meu filho é o vocativo. Marta, eu não gostei deste filme. A pessoa não gostou do filme, mas ela está contando isso para alguém. Ela está contando para quem? Para Marta. Então, Marta é o vocativo nessa oração. Estamos, meu bem, por um triz pro dia nascer feliz. Olha Cazuza arrasando aqui. Quando Cazuza escreve isso, ele está se dirigindo a alguém e esse alguém ele chama de meu bem. Então, meu bem é o vocativo. Assim como acontece com o sujeito, porque lembra que eu falei lá que o sujeito não precisa necessariamente ser uma pessoa ou um ser? O vocativo também não. O vocativo pode ser qualquer elemento, qualquer coisa com a qual você está dialogando, com a qual se está conversando. Olha esse trecho de Navio Negreiro, poema do Castro Alves. Observe, vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. Observem aqui, ó, gente. Último exemplo. Que ele não está conversando com pessoa, com ser. Ele está conversando, ele está se dirigindo aos fenômenos naturais, que nesse caso seriam os vocativos. Ó, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Só nesse trechinho aqui do Castro Alves nós temos 4 vocativos. Ele se dirige a 4 elementos naturais diferentes, pedindo para que esses elementos o prive de tanto horror, que é aquele caso lá do navio negreiro, certo? Então observe que não são pessoas, não são seres antropomórficos, né? São fenômenos naturais, mas é com quem o poeta, com quem o eu lírico está falando. Logo é um vocativo. Outro detalhe importante que vocês precisam atentar é o seguinte: lembre-se que o sujeito não pode se separar do predicado de forma alguma. Já o vocativo, ele tem a alergia do resto da frase. E o que isso quer dizer? Que ele sempre virá separado, ó. Seja por vírgula, seja por outro elemento de pontuação. Mas o fato é que o vocativo sempre se separará do resto da oração. Por isso que eu disse lá no início que é interessante a gente estudar o vocativo junto com esses dois termos. Por quê? Porque ele tende a se confundir com o sujeito, né? Uma vez que as pessoas pensam assim, é com quem? Não, é com quem eu estou falando e não de quem eu estou falando. A diferença é bem sutil. E outra coisa é aquela coisa de, é o que sobra, né? Porque nem tudo que sobra do sujeito vai ser predicado, porque se tiver um vocativo, ele não vai ser predicado. Ele vai sobrar do sujeito, mas ele não será um predicado, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um último exemplo para vocês. Vamos ver aqui, ó, essa charge para vocês entenderem direitinho como é que funciona. Vou ampliar aqui para a gente ver o textozinho, depois a gente volta lá. Observe esse balão aqui, que é a fala do moço. Ele está dizendo o seguinte: amor, o caminhão do lixo vem vindo. Então, observa o seguinte, que ele está falando com quem? Com a esposa, que ele chama de amor. Deixa eu procurar aqui uma coisinha mais fofa.
Ó, amor é com quem ele está falando. Ele está falando a respeito de quem? Do caminhão do lixo. E o que está acontecendo com o caminhão do lixo? Vem vindo. Então, observa que se eu procurar o sujeito, o caminhão do lixo, o que vai sobrar? Vem vindo amor. Só que amor não é predicado, é vocativo. Por isso, essa afirmação de que predicado é tudo que sobra do sujeito é mentirosa. Vamos às respostas aqui, para a gente ver. Ó. Com quem ele está falando? Ah, com a mulher, sim, mas que é representada pela palavra amor, certo? Sobre qual elemento ele está falando? Ele está falando a respeito de o caminhão do lixo. E o que está acontecendo com o caminhão do lixo? Vem vindo. Então aqui nós temos os 3 elementos separadinhos. Amor, vocativo. O caminhão do lixo, sujeito. Vem vindo, predicado. Tranquilo? Ficou claro? Fácil, né? Espero sinceramente que você tenha entendido o conceito de sujeito, predicado e vocativo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida a respeito desses 3 elementos, é só colocar aqui nos comentários que eu vou tentar ajudá-los respondendo na medida do possível, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, de indicar esse vídeo para aquela pessoa que está estudando para concurso, para qualquer coisa na vida, ou que queira aprender gramática de forma simples, e voltar mais vezes. Eu volto a qualquer momento falando de outro assunto gramatical, tá certo? Beijão para vocês, tenham um resto de dia maravilhoso e a gente se vê a qualquer momento.